paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Peço que os irmãos se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que também ativem o sininho para receber as notificações. A Bíblia nos fala assim, no livro de Êxodo, capítulo de número 2, no verso de número 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era muito formoso, escondeu-o 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. O livro de Gênesis ele inicia com um relato do nascimento de Moisés e como que a sua mãe ali ela o escondeu para que o decreto do faraó não viesse a trazer até mesmo a morte para dentro do seu lar e para poupar a vida ali de Moisés, porque havia um decreto de faraó para que todo filho homem dos hebreus fosse lançado no rio Nilo. Mas para poder entender o porquê desse decreto, porquê dessa ordem de faraó, a gente tem que entender o que acontecia, qual era o momento ali e o contexto. José ele tinha levado a sua família até o Egito. Os irmãos de José, juntamente com seu pai, ali a sua família foi até o Egito. E ali José ele era o governador do Egito e ele proveu todas as coisas para a sua família. Só que os anos passaram, os séculos passaram, porque foram mais de 450 anos em que a família de José, a família de Jacó, né, o pai de José, Israel, se tornou uma nação, a nação de Israel. E essa nação ela cresceu ali no Egito e os faraós eles foram mudando também, naturalmente. Não era mais o faraó, obviamente, que José ele tinha alcançado graça diante desse faraó, que tinha constituído José como governador do Egito. Já tinha mudado vários faraós e o tempo se passou e o faraó que governava o Egito nesse tempo onde foi escrito o livro de Êxodo, onde Moisés ele nasceu, depois de mais de 450 anos, desde que o povo chegou ali na terra do Egito. Esse faraó era um faraó que tinha escravizado o povo de Israel. E não só tinha escravizado o povo de Israel, como ele temia que os judeus crescessem ao ponto de se tornar uma nação, já era na verdade uma nação até mais numerosa, mas se tornasse uma nação mais poderosa que o Egito, e se rebelassem contra aquela escravidão que eles estavam ali subjugados e dominassem ali a terra do Egito. Então ele deu uma ordem que todos os meninos, todos os filhos nascidos das hebreias, fossem lançados no rio Nilo. As filhas seriam poupadas, só os filhos homens seriam lançados no rio. Qual era a intenção dele? As filhas dos hebreus elas se casassem com os filhos dos egípcios. Com isso ele tiraria a identidade do povo de Israel e haveria ali uma mistura. Esse era o plano dele, tirar a identidade e criar uma união, criar um elo ali, casando as mulheres com os homens. Quando é dada essa ordem, a palavra fala que havia uma mulher da tribo de Levi, que ela se casou com um homem de Levi e ela teve um filho. E ela concebeu e teve esse filho e ela viu que ele era formoso e ela escondeu ele durante 3 meses. E durante 3 meses ela escondeu, mas não podendo, a palavra fala, não podendo, porém mais escondê-lo, ela tomou uma arca de juncos, o betumou e colocou ele à borda do rio Nilo. Essa mulher era Joquebede e esse filho dela era Moisés. E esse texto ele traz para nós algo, porque nós olhamos o decreto que o faraó ele deu, e o decreto que foi dado foi um decreto de destruição, foi um juízo, para que houvesse ali a aniquilação da identidade, dos valores, porque não era só a identidade, quando a gente fala em identidade, a gente está falando dos valores do povo de Israel, eles tinham os valores deles, a lei mosaica, os mandamentos do Senhor. Então, quando você pega e mata, que era a ordem dele lançar os meninos no rio e casar as meninas, as filhas dos hebreus com os filhos dos egípcios, ele quer misturar, ele quer tirar essa identidade e desfazer os valores que eram os valores de Deus para o seu povo. Hoje o adversário, que aqui a gente pode pegar a figura de faraó e tipificar como o adversário das nossas vidas, ele faz a mesma coisa. A ordem que há é uma ordem para tirar a identidade da família, da união, do casamento, que é uma instituição divina. Da mesma forma que ele queria misturar, ele queria casar as hebreias com os egípcios, hoje o adversário ele quer desconstruir tudo aquilo que Deus estabeleceu. Não é à toa que quantos casamentos estão sendo dissolvidos, destruídos. Hoje o inimigo ele tem investido pesado nisso, na destruição dos lares,
dos casamentos e das famílias, uma ordem de morte, assim como havia uma sentença de morte, de destruição, as crianças fossem lançadas no rio. Hoje o adversário ele quer destruir os lares. Mas Joquebede, ela escondeu o seu filho. E Joquebede é tipo do irmão, da irmã, que guarda a herança, que guarda os valores, que guarda a promessa e não aceita o juízo, a ordem, o decreto do faraó, o decreto do adversário. Mas Joquebede, ela escondeu Moisés durante 3 meses. E depois desses 3 meses ela já não pôde mais esconder. A palavra fala isso, que ela não pôde mais esconder a criança. E durante aquele período de 3 meses, talvez ela tenha conseguido contornar a situação, né? Tenha conseguido fazer com que ele ficasse quieto quando passasse alguém perto da casa dela, para não haver desconfiança, para alguém indagar, querer saber se era um menino ou se era uma menina, ou qualquer questionamento. Ela conseguiu contornar a situação enquanto Moisés era pequeno. Enquanto a criança era pequena, ela conseguiu contornar. Mas depois de 3 meses, a criança começa a fazer mais barulho, a ficar mais inquieta, quer brincar, e já não é mais bebezinho que só dorme, mama e dorme. E essa inquietação, talvez todo esse contexto tenha trazido uma certa dificuldade para que ela continuasse com Moisés. Quando o problema é pequeno, como Moisés era pequeno ali durante aqueles 3 meses, é mais fácil de a gente contornar, é mais fácil de a gente segurar com as nossas mãos, de a gente resolver, não é? Da mesma forma acontece no casamento. Enquanto o problema é pequeno, enquanto as circunstâncias elas não são extremas, nós tentamos resolver muitas das vezes com a nossa mão, com a nossa razão, da nossa forma, pelos nossos recursos, do nosso meio. Mas chega um momento que o problema cresce, que a adversidade cresce, que a luta cresce, e quando cresce a gente não pode mais sustentar essa situação. E aí não tem jeito, irmãos. E isso serve tanto para quem está com o cônjuge dentro de casa, quem está com o cônjuge fora de casa. Tem uma hora que é uma palavrinha que a gente escuta demais, mas é verdade, tem que deixar ir. É duro deixar ir, é difícil. Como deixar ir alguém que está vivo, né? Porque deixar ir alguém que está morto é fácil, você vai lá e enterra. E até é comprovado que a dor da separação é maior do que a dor da morte, quando você perde um ente querido. Porque você tem uma pessoa que tu ama, que foi enterrada, né? Morreu, acabou. Você aprende a viver com aquilo e se conformar com aquilo. Mas quando a pessoa está viva, você vê a pessoa. Você tem uma pessoa que tu ama, que está morta, mas está viva. É uma dor maior do que quem perde um ente querido. Talvez se compare, e até algumas pesquisas dizem isso, que se compara à dor de quem tem um filho, uma filha, um ente querido desaparecido. Que é aquela dúvida, será que está vivo, será que morreu, o que aconteceu? Aquela angústia, aquele metabolismo fica acelerado, a pessoa perde quilos, emagrece, né? O que acontece no deserto. Ela não consegue comer, nas fases iniciais principalmente. Então o problema ele vai crescendo, né? No início ele está pequeno, a gente tenta contornar, né? Quando a gente se defronta com o deserto, né? Se depara com a situação da separação, a gente tenta contornar, né? Os 3 meses ali, Joquebede ela tentou contornar, chegou um ponto que não tinha jeito, tinha que deixar ir. E aí ela foi e confiou, mas ela confiou em Deus. Ela pegou ali um cesto, ela betumou aquele cesto, colocou a criança dentro e botou às margens do rio. Entregou o filho dela ao Senhor. Essa é uma ação de fé. A palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Você dizer assim, olha, Deus ele vai restaurar minha família, o meu casamento. Deus ele vai restaurar meu casamento. Isso é certeza daquilo que não se vê. Isso é convicção daquilo que se espera. Isso é fé. Então ela creu que Deus ia guardar, que Deus de alguma forma ia preservar aquela criança. E Deus ele preservou. A filha dela, Miriam, foi até atrás, viu o que tinha acontecido, ela foi com esse intuito de ver, né, o que estava acontecendo, e, com certeza relatar à sua mãe, né? A gente sabe que muitos vão e querem trazer as notícias, mas Joquebede ela não foi atrás, ela deixou, né? Tem hora que a gente tem que deixar aquilo que a gente mais ama dentro do cesto, betumado, e colocar as margens do rio, entregar na mão de Deus e falar assim, está aqui o meu problema, está aqui o meu Moisés, que ao mesmo tempo que é o meu problema, a minha luta é a pessoa que eu mais amo no mundo. O problema de Joquebede era o amor da vida dela, que era seu filho. Mas ela confiou, ela betumou e entregou. É entregar, irmãos. Ela fala assim, está aqui, ó. Eu não consigo mais sustentar essa situação, como diz lá o versículo de número 3, né? Não podendo mais escondê-lo. Ela não podia mais, ela não tinha mais o que fazer. A única atitude que ela tinha a ser tomada era aquela, entregar.
deixar ir, confiar. Ela deixou. E, irmãos, olha, aquilo que é nosso, aquilo que Deus ele deu para nós, ninguém tira. Ninguém tira. A palavra fala que a filha de Faraó, ela viu a criança, ela pegou a criança, ela queria a criança para ela, mas ela mandou, né, que uma das hebreias cuidasse da criança até a criança crescer. E quem foi escolhido para poder criar a criança foi a mãe, Joquebede, quer dizer, voltou para ela. Né? E mesmo depois, quando a criança cresceu e ela retornou para a filha de Faraó, que a filha de Faraó queria criar ele, mas não queria criar ele, né, não queria ter o trabalho de criar ele pequeno, ela não queria ter esse trabalho, né? Não era dela, o filho não era dela, né? E quando retornou para aquela outra mulher, a palavra fala que ele se recusou a ser chamado filho dela. E diz lá em Hebreus capítulo 11, diz que pela fé, sendo já grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não tinha identidade com aquela mulher, ele tinha identidade com a sua mãe. Porque Deus tinha estabelecido assim. Quando ele foi adotado mais tarde pela egípcia, pela outra mulher, né, ele tinha uma identidade com a sua mãe. Porque, na verdade, ele era filho de Joquebede, ele não era filho dela. Ele não era filho daquela mulher. Depois ele se rebelou contra tudo, contra os egípcios, contra a mãe egípcia, a mãe adotiva, e se tornou o libertador de Israel. Porque esse era o projeto de Deus. Às vezes a gente fica preocupado, né? Aquilo que Deus ele estabeleceu como sendo do irmão, da irmã, não será tomado por ninguém. Não pode ser tomado. É Deus quem estabelece, é Deus quem faz. O que é teu, ninguém rouba. Se você estiver diante do Senhor, se nós estivermos diante de Deus, ninguém toma o que é nosso. Joquebede, ela confiou no Senhor. Ela entregou Moisés ao Senhor. Deus ele realizou uma bênção. Ele usou todo aquele cenário, aquelas circunstâncias, aquela situação para cumprir o seu projeto e os seus desígnios. Assim também Deus ele fará na vida do irmão, na vida da irmã. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.